Depois a gente vai ter outros, como Chico de Oliveira, que vai ter uma obra também absolutamente genial, no iniciozinho dos anos 70, né, a crítica da razão dualista. Mas reparem, todos os autores, praticamente todos os autores que eu mencionei até aqui, Florestan, Rui Mauro, Chico de Oliveira e o próprio Caio Prado Júnior, vão ter de pensar a dupla determinação do interno e do externo. Não é possível, e o que eles colocam como exigência é de que a formação, todos eles, a formação de países segundos, ou de capitalismos segundos, não se explica unicamente pela sua dimensão interna, ainda que a sua dimensão interna seja fundamental. Ela precisa estar pensada duplamente, a dimensão interna e a dimensão da inserção no âmbito da expansão do capitalismo internacional. Então, são essas duas questões. Então, portanto, Caio Prado está se defrontando, ele está abrindo, ele é o primeiro a trabalhar isso, é o que vai estar abrindo uma espécie de caminho teórico completamente diferente da massa esmagadora da intelectualidade brasileira, tanto pelo feudalismo, pelas consequências políticas na luta que essa análise teórica implica, quanto no conjunto mesmo, entre economistas, sociólogos, historiadores, etc., ele está num caminho à parte, que é o caminho, esse caminho do sentido da colonização, como integrando a expansão comercial capitalista. Bom, eu acho que agora eu já avancei. Está muito confuso? Está dando para ir? Não? Ninguém levantou a mão até agora. Eu não sei se isso é uma boa ou se isso é ruim, né? Espero que seja um bom sinal. Então, vamos agora um pouco mais para dentro do Caio Prado, para algumas questõezinhas dele, já que a gente já fez esse quadro mais ou menos geral. O que me interessa hoje na discussão sobre o Caio Prado? Agora eu vou colocar os problemas. Até aqui eu espero que eu tenha convencido vocês que Caio Prado é o máximo, tá certo? Porque eu acho o Caio Prado o máximo. E todas as vezes que eu leio Caio Prado, eu me deixo plenamente convencer por ele, para depois poder brigar com ele. Porque eu só consigo brigar com ele se eu estiver convencida por ele. Perceberam? É uma dinâmica complicada, mas... E aí, estava comentando até isso com o Gaudêncio. Lógico que eu estava de novo lendo Caio Prado, né? Ontem, hoje, anteontem. Até um aluno meu falou assim: você vai ler de novo Caio Prado? Falei, 500 vezes eu vou ler o Caio Prado e 500 vezes eu vou me surpreender com o Caio Prado. E aí, não é que ele me surpreendeu de novo? Sempre eu acho alguma coisa nele que eu não tinha pensado ainda. Mas, bom, tem algum problema. Eu considero a tese do sentido da colonização preciosa. Preciosa na sua capacidade de formulação, preciosa no que ele coloca como exigência de pensar que não é apenas uma quantidade econômica, não é apenas, é uma forma de ser. O que ele está tentando trazer é uma forma de ser social que está acostumado a maltratar o trabalho para ter lucro. E tanto melhor se o lucro é no mercado internacional. Então, essa genialidade do Caio Prado e essa exigência que ele coloca para a gente é uma exigência fundamental. Isso, na década de 70, ele vai ser, inclusive, digamos assim, nessa brecha que ele abre, que passa um bom tempo sozinho, somente nos anos 70, ele vai inaugurar toda uma vertente de teses acadêmicas, de livros, etc., especialmente Fernando Novaes e o Antigo Sistema Colonial, com a tese da empresa colonial. A gente vai ter uma sequência enorme de autores trabalhando a partir de Caio Prado, mas isso a partir final da década de 60, início da década de 70. Que dificuldades essa tese pode colocar para a gente? Se ela me parece brilhante do ponto de vista da conexão internacional, e se ela também me parece brilhante, porque ela exige se interrogar sobre as condições internas, a prioridade na relação é externa. Então, essa é um peso difícil de correlacionar. Ora, a prioridade interna é um modo de ser escravista.
enquanto a prioridade externa é o lucro mercantil. Ele está juntando essas duas. Mas, ao unir essas duas, a ênfase maior está para a prioridade externa. O que traz algumas dificuldades interpretativas, como essa de supor que o Brasil é um país capitalista desde o começo. Não, o Brasil não é um país capitalista desde o começo. O Brasil é um país escravista. Ele sabe disso. Então, atenção, Caio Prado sabe disso, mas como ele está inaugurando um viés, ele vai precisar insistir sobre esse capitalismo dos primórdios. Mas ele sabe que o país é escravista. Então, nós temos a responsabilidade de, a partir da tese do Caio Prado, não cairmos na esparrela dos anos 30, 40 e termos claro de que, se esta colonização escravista se relaciona intimamente com a expansão capitalista. É essa a questão. E não cair na esparrela da simplificação, que vocês vão ver inúmeras vezes, de que o Brasil é um país capitalista desde os primórdios. A gente teria de respeitar o Caio Prado até mais do que às vezes ele se respeita. Porque ele está numa briga. Não é? Mas a questão que ele está trazendo é fundamentalmente essa. A segunda questão, que aí entra no terreno onde eu acho mais complicado, é que, se as características desse sentido da colonização são essas que eu já apresentei, né? A grandes propriedades voltada para o lucro e para a exportação, e a desconsideração com o trabalhador, total, o trabalhador considerado como mera coisa destinada a produzir, e, portanto, uma produção que é toda voltada para fora e não voltada para satisfazer as necessidades internas, essas características. Isso tudo significa que, para Caio Prado, não se desenvolve no Brasil aquilo que ele define na maioria dos seus livros como o que falta no capitalismo brasileiro, que é o mercado interno. Então, ele está discutindo que o avanço das forças produtivas envolve, de fato, uma concentração de capital, envolve a transformação da base tecnológica, tudo isso está envolvido na expansão do capitalismo, só que, no caso brasileiro, o peso maior sendo da produção para a exportação, isso significa que não se desenvolve no Brasil uma nação plena. Olha lá a questão, está vendo? Vamos lá? As questões que estão colocadas desde lá, que vão estar agora voltando. Uma nação plena pela inexistência de um verdadeiro mercado interno, porque, para existir um mercado interno, a produção tem de ser voltada para satisfazer as necessidades da produção e não para satisfazer o lucro e as necessidades do mercado internacional. Aí está todo mundo de acordo com o Caio Prado, não está? Aí eu tenho certeza que agora sim, eu estou inteiramente de acordo com o Caio Prado. Eu não. Porque qual é o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação, ela é muito interessante, ela é muito forte, e essa interpretação dele vai seguir, digamos assim, subjacente nas nossas cabeças, direto. Ele supõe que o mercado é fundamentalmente uma operação econômica e não uma operação social. O mercado interno não é simplesmente aquilo que é produzido para ser consumido internamente. Um mercado interno é uma população que não tem como existir de outro modo a não ser comprando coisas no mercado. Aliás, o Caio Prado desconsidera esse elemento, porque o Caio Prado enxerga um país fundamentalmente agrário, com trabalhadores agrícolas. Tanto que, se vocês lerem os trabalhos do Caio Prado, ele está atento para a industrialização brasileira, ele vê a industrialização brasileira, ele vê a emergência da classe operária brasileira, tudo isso ele é atentíssimo. Mas o peso maior é da inexistência do mercado interno. Ora, o que é mercado interno? Mercado interno, ele está lendo, me parece, e pode ser que eu seja injusta com o Caio Prado, sobretudo em alguns momentos, porque ele é tão elegante, tão fino, que tem horas que ele diz algumas coisas que a gente não... né? Mas nem sempre, mesmo as coisas mais refinadas que ele diz, ele desenvolve, porque também ele está na briga o tempo todo. Então, qual é a dificuldade?
Se o mercado interno se desenvolvesse, o Brasil seria plenamente capitalista. Então, vou pontuar duas questões que, para mim, são chaves, na mesma releitura que esse curso está fazendo e que eu estou fazendo, em princípio, por minha conta. A primeira é, Caio Prado, o primeiro a propor que o Brasil é um país capitalista, vai marcar esse capitalismo, vai considerar esse capitalismo marcado por uma ausência, marcado por uma escassez do mercado interno. E mercado interno, para ele, é produção de bens para satisfação interna. Bom, o capital, em nenhuma circunstância, produz bens para satisfação interna ou externa de quem quer que seja. Ele produz bens para dar lucro. Se a produção de bens do capitalismo não tem propriamente a ver com a satisfação das necessidades. Lógico, só pode produzir bem, só dá lucro, bem vendável. Portanto, a vendabilidade, se é que a gente pode inventar essa palavra, de alguma mercadoria, a vendabilidade dela depende de que exista alguma necessidade em algum lugar para aquela mercadoria. Se não existir, se cria uma necessidade, não é? Hoje nós estamos, isso não é o período do Caio Prado, mas é o nosso, nós vivemos uma sociedade que cria a necessidade de jogar isso no lixo a cada 2 anos, não é isso? Isso a cada 2 anos não serve mais. Não é porque ele não serve, ele serve. Ele está funcionando, está tudo direitinho, mas ele não serve. E se ele servir, nós estamos com algum problema.